Bom dia! Muito bom dia, meus irmãos. Saudamos a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nesse domingo maravilhoso, esse domingo gostoso, você na sua casa, reunido na família, com um pé quentinho, talvez de pantufa, de crocs, com 2 meias, com um cobertorzinho enrolado no pé. Já deve ter tomado um cafezinho gostoso, mas eu acho que ainda tem alguém dormindo aí. Vamos acordar esse povo. Acorda! Vamos levantar, minha gente. Vamos começar mais uma escola dominical. Vamos iniciar então, portanto, orando? Feche seus olhos e baixe sua cabeça. Meu Deus, muito obrigado por esse momento, por esse dia, essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos conduziu, ó Deus, e nos preparou para esse momento. Nos deu a oportunidade de termos computador, celular, internet, a possibilidade de podermos nos conectar para podermos, ó Deus, juntos estudar a Tua Palavra. Pedimos humildemente que o Senhor aceite o nosso louvor e adoração e que Teu Espírito Santo seja o professor dessa escola dominical. Amém. Nós oramos agradecidos, felizes, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos então cantar? Vamos todos juntos cantar um belíssimo hino, tenho certeza que você conhece. Acompanhe conosco aqui. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Quando percebo que na cruz maldita, por Teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde
tiver adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Maravilha. Deixa eu me ajeitar aqui. Muito bem, meus irmãos. Vamos seguir nosso estudo no Evangelho de Marcos. Lembrando, estamos estudando este livro capítulo a capítulo, versículo a versículo, não é? E, caso você queira nos acompanhar, lembrando, utilizamos este material do pastor Hernandes Dias Lopes, que nos dá base, portanto, para os nossos estudos. Lembrando que já estamos na aula número 41, de um total de 44. Eu tenho certeza que os nossos adolescentes, né, que estão acompanhando conosco desde a primeira aula, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, têm sido muito abençoados. E nós, nesse momento, onde nós estamos em isolamento social, nós unificamos a escola dominical, não é? Numa única classe. Unificamos uma única classe, nossa! Aí! E podemos então ter essa oportunidade de juntos continuarmos, portanto, o estudo do Evangelho de Marcos. Vamos lá então? Acompanhe comigo aqui a leitura do texto, que vamos do versículo 32 até o versículo 42. Acompanhe aqui comigo na tela. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Muito bem, esse texto, meus irmãos, certamente é um grande mistério para todos nós. Os próprios teólogos, estudiosos que vão a fundo nesse texto se deparam com uma série de informações e é muito complicado para nós entendermos esse texto. Se você parar para pensar, o Rei do Universo, o Deus Criador Todo-Poderoso, aquele que criou céus e terra, aquele que era, o que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, sentindo uma forte angústia, tristeza, chorando de soluçar, derramando a sua alma, prostrando o seu rosto no chão, suando sangue. Nós, na dimensão espiritual da coisa, vamos falar assim, nós não temos ideia do que Jesus passou. Nós vemos ali diversos filmes, muitas vezes que tentam retratar, né? Eu creio que você deve ter assistido alguns, e certamente um daqueles que mais nos marcou, não é? Aquele filme produzido por Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que ele foca nas últimas 12 horas de Cristo antes de ser crucificado. Nós vemos ali realmente uma dor sendo retratada, mas mesmo numa produção cinematográfica como aquela, nós jamais vamos ter ideia
do que Cristo de fato passou naquele instante, do que ele sentiu, do que ele vivenciou no seu mais profundo espírito. Mas vamos lá, vamos tentar ver alguns itens de introdução antes da gente seguir nos tópicos propriamente ditos, tá bom? Então, primeiramente, o local onde Jesus agonizou. Nós vemos que esse local chama-se Getsemane, tá certo? O Getsemane, é um jardim que ficava no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, geograficamente falando, né, ficava de frente para o Monte Sião. Quando você está no Monte das Oliveiras, você consegue visualizar o Monte Sião, onde é o Monte do Templo. Veja só, aqui nós temos imagens contemporâneas, tá certo? Não é da época de Cristo, tá bom? Não sei se você sabe, mas não tinha foto na época. Então tá ali uma imagem do local onde é o jardim do Getsemane, tá certo? Então tá ali, temos imagens cedidas, tá certo? Essas imagens são do acervo pessoal da Lucy, minha sogra. Tá aqui ela, inclusive, né? Junto com a minha tia Carmelita. E a Angelina Jolie, a Ângela, que também participou dessa viagem, essa caravana que elas fizeram a Israel. Então, muito bem. Lembrando que Getsemane, a palavra Getsemane significa um lugar de prensa de uvas. Getsemane significa prensa de oliveiras. Fugiu a palavra aqui, minha gente. Azeitona, agora veio. Muito bem. Getsemane significa prensa de azeitonas, que é exatamente o processo pelo qual eles utilizam para produzir o azeite. Sugestivo, né? Getsemane, a prensa das azeitonas. Exatamente o lugar onde Cristo foi esmagado. Né? A gente, claro, né, nós falamos que ele triunfou na cruz. E de fato, ele teve o seu momento triunfal quando ele consumou a sua morte sacrificial. Mas foi no Getsemane que ele travou essa batalha, gente. Foi ali onde ele esteve na sua maior agonia de espírito. Foi ali que ele gemeu, foi ali que ele suou sangue, foi ali que ele chorou de soluçar. Foi no Getsemane onde de fato ele foi prensado, onde ele sentiu a maior carga espiritual caindo sobre ele, antevendo aquilo que de fato viria a acontecer em instantes, em algumas horas e instantes. Seguindo, nós vemos o contexto da agonia descrito, né? Então, só lembrando aqui, parece que o Evangelho de Marcos tem uns relatos, uma coisa meio seguida da outra, mas os evangelhos sinóticos nos ajudam a compor essa história. Então, nós vemos então que alguns instantes antes, Jesus foi até ao cenáculo, juntamente com seus discípulos, onde ele ceiou, onde ele teve ali a sua última ceia, né? E aí nós sabemos, né, que a ceia não era só pão e vinho, tá certo? A ceia era um jantarzão completo, a mesa farta, o pão era um dos itens e o vinho era um dos itens. E aí nós vemos Jesus então dando as instruções a respeito da ceia. Houve um papo ali até entre os discípulos de novo para ver quem era o maior. Mais uma vez, Jesus ensina de novo. Jesus pega a bacia, pega a toalha, lava os pés dos discípulos, lavou os pés de Judas, inclusive, né? Dá muitas instruções. Se você olhar capítulo 14, capítulo 15 do Evangelho de João, ele falando: não se turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar. Quando tiver tudo certo, eu vou voltar. Aí, no meio dessa conversa, Tomé vira e fala assim: mas para onde é que o senhor vai se a gente não sabe o caminho? Poucas vezes Tomé falou, só falou groselha. E aí o que acontece? Jesus vira e fala: rapaz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo isso foi nesse íntere entre a ceia, essa noite, e o Getsemane. Aí Felipe, né, o espiritual, né? Felipe é o espiritual da turma, levanta, imagina ele levantando a mão, fazendo assim: Senhor, com esse biquinho aqui, ó, mostra-nos o Pai que já basta. Jesus deve ter batido a mão na testa e falou: rapaz, que papo é esse? Jesus diz assim: há tanto tempo estou convosco e vocês me perguntam que eu quero ver o Pai? Rapaz, quem vê a mim vê o Pai.
Que papo é esse de mostra-nos o Pai? E ele começa a dissertar, dando outros ensinamentos, dizendo o seguinte: eu escolhi vocês, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês vão e dê muito fruto. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês não estiverem comigo, em mim, né, vocês nada podem fazer. Todos esses ensinos foram exatamente nessa noite. Jesus, então, ele não fugiu para o jardim do Getsemane. Ele não foi se esconder. Ele foi até lá para orar. Ele foi até lá para se preparar, para se fortalecer e dali dar continuidade, portanto, no seu plano eterno. Não era um escape, não era ele não estava se escondendo, nada disso. Ele estava se preparando. Agora, nós vemos o propósito da agonia evidenciado. Esse momento, minha gente, não pegou Jesus de surpresa. O Senhor dos altos céus não foi pego de sopetão com um dos seus discípulos o enganando e o seu próprio povo o entregando e o soldado e o governo romano o matando. Esse momento já estava pré-determinado, teria que acontecer, iria acontecer. A Santa Trindade no seu conselho eterno decidiu: nós vamos resgatar o homem do seu pecado, nós vamos resgatar o nosso povo do seu pecado. Tudo apontava para esse momento, as escrituras, as profecias. A própria marcha de Jesus, desde que ele vinha lá da Galileia, descendo a Pérea, todos percebiam que ele estava arrumando para esse lugar. As cidades, os soldados, a multidão, os discípulos, todos percebiam. E aí, como uma pessoa que vai caminhando e os holofotes vão acendendo e o caminho vai se mostrando, Jesus finalmente chega em Jerusalém. Ele não esconde aqui para ninguém a sua identidade. Ele afirma categoricamente: eu sou o Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu vim para este instante, para morrer, para salvar o meu povo dos seus pecados. Muito bem. Vamos então ao primeiro item da nossa lição. A tristeza assoladora. Veja só o que nos diz esse texto. Versículos 33 e 34. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Olha só, minha gente. Jesus tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Existem alguns momentos que a Bíblia nos diz que Jesus chorou. Né? Jesus chorou na morte de Lázaro, instantes antes dele ressuscitar. Jesus, quando estava ali visualizando Israel, né? Quando ele, naquela passagem que ele fala: ai de ti, Jerusalém, que matas os profetas, aquela coisa toda. Diz o texto que Jesus chorou ali. E, na verdade, o original nos retrata uma ideia de que ele chorou de soluçar. Ele chorou profundamente. Eu acho que você já deve ter passado por um momento de grande tristeza na vida. Eu acho que você já deve ter passado por isso. Um momento de profunda agonia, de profunda tristeza. Onde você chora tanto que parece que o olho já até secou. Não tem nem mais lágrimas para chorar. Lhe falta até forças, não é? Agora, por maior que tenha sido a agonia e a tristeza que você passou, certamente nós não conseguimos entender que tristeza assoladora foi essa. Jesus, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, 100% Deus e 100% homem nesse instante, tomado de pavor e angústia. E aqui ele confessou para os seus discípulos, né? Dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Vamos então tentar entender um pouco do que seria essa tristeza até a morte. Primeiro, o interessante, né? Antes da gente avançar, veja só que citando o mesmo texto lá em Mateus 26, Jesus ele disse: ficai aqui e vigiai comigo. Só voltando aqui, veja que o evangelista Marcos, ele diz: ficai aqui e vigiai. No evangelho de Mateus, nós temos esse adendo, ele diz que Jesus disse: vigiai comigo. Olha que coisa interessante, gente. Mesmo no momento mais agudo de dor, o grande eu sou, o Rei dos Reis, ele não recusou nem a oração e nem a presença dos amigos. Como é importante, né? Nós temos pessoas que podem estar conosco em determinados momentos de dificuldade que a gente passa. Jesus disse aqui: fique e vigie comigo. Ele não abriu mão
nem da presença de Deus, nem da presença dos amigos. Então que a gente conclui, na verdade, que gente precisa de Deus, mas também gente precisa de gente. Não é? Muito bem, vamos lá? Agora, vamos pensar aqui primeiramente no que não consistia essa tristeza de Jesus. O interessante é que quando nós vemos lá em Hebreus 5:7, quando ele diz que ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas. Veja ali realmente que foi um momento intenso que Jesus passou no Getsemane, com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, e como nós lemos, né, inclusive suando sangue, gotas de sangue. Por que você acha que Jesus então estava triste naquele momento? Será que é porque ele sabia que Judas ia traí-lo? Será que é porque ele sabia que Pedro ia negá-lo? Será que era porque ele sabia que a multidão ia dizer crucifica ou crucifica? Será que era porque ele sabia que o sinédrio, que os líderes religiosos iam prendê-lo em instantes seguintes, iam articular testemunhas falsas para condená-lo? Será que ele estava triste por causa do Império Romano, que iria executar a sua sentença? Será que ele estava triste com o povo judeu, que preferiu escolher um bandido do que a Jesus? Preferiram Barrabás do que a ele? É provável que tudo isso, né, que nós citamos aqui estava incluído na tristeza de Jesus. Mas certamente não foi por isso. Não foi isso que deixou que ele sentisse uma tristeza profunda até a morte. Com certeza não foi isso. Mas então o que foi? Então o que foi? Vejamos. No que consistia, portanto, a tristeza de Jesus? Eu quero que você veja comigo esse texto, Marcos 15, versículo 34. Já mais à frente, Jesus estava antevendo este momento. Olha só, a hora nona, Jesus já crucificado, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? O que aconteceu nesse instante, gente? Deus o desamparou? Nesse instante, Jesus estava recebendo toda a carga do pecado do seu povo em si. E nesse momento, ele não tinha nenhuma comunhão com Deus. Neste momento, ele estava completamente sozinho. Ele sentiu uma agonia profunda, uma tristeza na alma, por saber que ele iria passar instantes completamente isolado da companhia do Pai. E por sentir que ele receberia um peso, uma carga espiritual terrível, tremenda, imensa, gigantesca, incalculável. Jesus pressentiu esse momento e ele estava ali naquela agonia, uma tristeza profunda até a morte. Já pressentindo, já prevendo aquele instante onde ele receberia toda a carga do pecado do mundo no seu corpo, na sua carne, e onde ele estaria absolutamente sozinho, sem a presença do Pai. Deus é santo, santo, santo. Nele não há comunhão com o pecado. Ele não pode se alegrar em nós com o pecado. Ele não compactua com o pecado. Jesus estava naquele instante com as relações completamente rompidas com o Senhor, temporariamente rompidas, enquanto ele recebia, ele era a expiação pelo pecado por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos continuar. Olha só esse texto, né? Como é pesado, forte, e nos dá exatamente essa dimensão. Veja só, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, o ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja que instante incalculável para nós, seres humanos. A carga espiritual do pecado de um Deus santo, santo, santo como é Jesus. E naquele momento a sua alma sente uma agonia até a morte. Vamos seguindo. Vamos seguindo.
E aqui nós vemos então já vimos uma tristeza assoladora e agora veremos uma solidão perturbadora. Isso aqui é muito importante a gente destacar. Uma solidão perturbadora. Deixa eu até ficar maiorzinho aqui com vocês. Repare que Jesus ele já deixou contato com a multidão desde antes do jantar, da sua última ceia. Ele está com os seus 12 discípulos. E ele fala para os seus 12, e somente para os 12, que alguém iria traí-lo. Ele não fala para todo mundo. Ele falou para um grupo reservado, pessoas mais íntimas. Instantes depois já não são mais 12, né? Já são 11, porque Judas já mergulhou na sombra da traição, já partiu para um outro momento. Estavam ali os 11, e os 11 caminham com ele até o Monte das Oliveiras, e quando chega ali, ele pega 3, apenas 3, e leva consigo um pouco mais adiante. Ele diz para os outros que ficaram, para os outros 8, olha, vocês esperem aqui, porque eu vou ali orar. Ele leva os mais chegados, e só para os mais chegados ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. E ali, naquele momento de mais intenso, ele fica sozinho. Sabe o que a gente tem que pensar com isso? Tem certos momentos que nós vamos partilhar da nossa vida somente com aqueles mais próximos. Tem coisas na vida que a gente só vai poder compartilhar com gente que é extremamente íntima nossa. Só que tem momentos na vida, os momentos de dificuldade mais aguda, de dor mais terrível que nós vamos passar. Provavelmente nós vamos passar sozinhos. Os momentos com a tristeza e dificuldade no auge das suas crises, nós estaremos completamente sozinhos. E isso, você tem que aprender a se acostumar com isso. Mas nesse momento, da extrema dificuldade, quando você estiver completamente só, você pode se curvar, você pode colocar o seu rosto em terra diante de Deus. E foi nesse momento de grande dificuldade, de extremamente solidão, onde Jesus saiu vencedor. Portanto, seja no momento mais solidário da sua vida, se você se curvar diante de Deus, você vai se levantar vitorioso. Mas saiba que, inevitavelmente, se com Jesus foi assim, se com Paulo foi assim, não é? Quando nós lembramos da história do apóstolo Paulo, não na sua primeira prisão lá em Roma, né, que foi uma prisão até confortável, né, foi uma prisão domiciliar, ele ficou 2 anos ali e tinha toda a liberdade, inclusive, para pregar para os romanos. Mas a sua segunda prisão, terrível, no calabouço, prisões romanas, você com certeza já deve ter visto algum documentário, né? Escuras, frias, terríveis. Não é, se a prisão de hoje é ruim, uma prisão na época do Império Romano 1000 vezes pior. E aí então lá, se eu não me engano, 2 Timóteo, ele diz o seguinte: em favor da minha defesa não apareceu ninguém, todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Portanto, sabe que no momento da mais aguda tristeza, provavelmente você vai estar sozinho. Muito bem, vamos seguir. A oração triunfadora. A oração de Jesus. Aqui tem alguns aspectos muito interessantes da oração do nosso Senhor. Eu quero que você nos acompanhe. O interessante, gente, é que Jesus, no auge da sua crise, do seu momento de dor, de angústia, ele recorre à oração. Por que eu e você, muitas vezes, quando passamos por uma dificuldade, a gente tenta fazer tudo e a oração parece que é o último recurso? Parece que a gente tem algum problema em utilizar a oração, eu não sei. Tem aquele crente 6 horas, conhece o crente 6 horas? É assim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ele mesmo não ora por ele, mas ele pede para os outros orarem por ele. Minha gente, nós temos diante de nós, Deus nos deu à nossa disposição um canal de comunicação direto com Ele. Nós podemos rasgar o peito, dizer, gritar, chorar, falar o que queremos, o que sentimos, mas parece que a gente não ora, a gente não usa esse recurso. Parece que a gente confia demais em nós mesmos. A gente fala às vezes tanto de Pedro, mas nós temos a mesma atitude que ele. Uma autoconfiança. E isso é um fundinho de arrogância, gente, de orgulho, de assim, eu não preciso, eu consigo resolver. O Senhor Jesus, nós vemos no seu ministério, inclusive, 3 momentos,
relatados no Evangelho de Marcos, onde ele parou tudo só para orar. Ele largou tudo para trás e se isolou para orar com Jesus. O primeiro momento, se você não lembra, foi lá no capítulo 1 ainda, no começo do seu ministério lá na Galileia. Jesus, no meio da madrugada, levantou para orar, e aí todo mundo afoito, né, procurando, cadê Jesus, cadê Jesus? De repente Pedro encontra ele e fala assim: ô Jesus, tá todo mundo lá te esperando, vamos voltar, rapaz. E Jesus fala para ele o seguinte: nós vamos agora para outras cidades para pregar o evangelho, foi para isso que eu vim. Já deu um Hadouken ali em Pedro. Ou seja, Cristo, ele não está interessado em fama, em sucesso, no glamour. Ele busca a oração em primeiro lugar. Na sequência, nós vemos o segundo momento, se eu não me engano, no capítulo 6, ali do Evangelho de Marcos, onde Jesus diz o seguinte: pega o barco, volta para lá que eu vou para o monte orar. E naquele momento, na quarta vigília da noite, não é? Onde ele vai ao encontro dos seus discípulos andando por sobre as águas. Mas antes disso, ele se retira para orar sozinho. E agora, nesse momento, prestes a entregar sua vida em favor do seu povo, prestes a morrer, ele busca a oração. Nós temos que aprender com Jesus, gente. Ele é o Rei, ele é o nosso Mestre Supremo, ele nos ensina. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Faça oração. Qual é a importância que você tem dado à vida de oração? Será que de fato você tem buscado... Agora, gente, preste atenção nisso. Acabaram-se todas as nossas desculpas. Acabaram-se todas as minhas e as suas desculpas para não ter mais uma vida de oração. Agora você está em casa. Qual é a sua desculpa para não orar? Qual é a sua desculpa para não ler a Bíblia? Qual é a sua desculpa para não acompanhar as devocionais que o pastor Ricardo nos envia pelo WhatsApp? 3 minutinhos. Será que você separa 3 minutinhos para ouvir o áudio que o pastor nos envia? Com aquela meditação e a respeito de um texto bíblico? Será que você tem separado de fato os momentos de segunda a sexta às 8 horas da noite para ver para acompanhar conosco a reunião de oração? Sabe o que eu tenho percebido, inclusive? Que o número de visualizações tem caído nos vídeos. E não é porque a gente quer bombar, porque a gente é youtuber, não, gente. Mas a gente percebe, sabe o quê? Talvez um esfriamento da turma, um desinteresse. Talvez porque lá no começo era um negócio novo, era algo legal, era algo diferente. Agora acostumou, agora, todo dia 8 horas, eu não vou orar não. Ou será que você de fato assiste o vídeo, mas na hora que termina você fecha o vídeo e continua a vida? Você não tem separado os momentos para orar com a sua família? Está alguém sofrendo? Faça oração. Busque o exemplo de Jesus, siga o exemplo de Jesus. Vamos seguindo. A posição que Jesus orou, ainda falando sobre oração triunfadora. Gente, olha, segura na cadeira e presta atenção nesse texto. Lá registrado em Mateus 26, 39. Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo... Você sabe o que significa esse termo, gente? Prostrar sobre o rosto? Significa que o rosto é a parte mais baixa ali do corpo, ou seja, ele estava com a cara no chão. Jesus colocou o rosto no chão, se prostrou completamente. Ele não plantou uma bananeira para fazer isso. Ele se deitou, ele ficou de joelhos e colocou o seu rosto no chão. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, adorado nos céus, pelos anjos, pelos seres espirituais, pelos os 24 anciãos depositando suas coroas, o Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou o universo, aquele que mede as águas dos oceanos com a concha da sua mão, prostrado no chão, com o rosto no chão, comendo pó, chorando. Olha, gente, se Jesus se prostrou desse jeito, por que eu e você oramos de qualquer jeito? Não somente em relação à postura física, mas em relação à nossa postura espiritual. Parece que virou algo automático, uma reza, aperta um play aqui e sai falando. Jesus está orando com a alma, com o corpo, com o espírito. Ele está orando completo. Ele está orando com tudo de si, com cada palavra, com cada emoção, com cada lágrima.
E a gente faz aquela oraçãozinha tão xoxa, né? Na hora de contar aquela piada, a gente fala tão alto, né? E a gente gesticula, e a gente se mexe. Na hora de orar é assim, ó. Meu Deus. Vamos aprender com a postura do nosso mestre. Aprender com a postura do Rei do Universo. A atitude de Jesus na oração. Veja só alguns aspectos em relação à atitude de Jesus em sua oração. Primeiramente, nós vemos a submissão. Preste atenção nesse texto. Trazendo aqui agora um outro evangelho sinótico, né? Lucas. Dizendo assim, ó. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. E aí quando a gente fala, quando a Bíblia traz aquela hora ou o cálice, é exatamente o mesmo momento, né? Passa de mim esse cálice. Contudo, veja só. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Olha a forma como Jesus ora nesse instante. Submisso. Não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Você que está me assistindo aqui agora, essa manhã de domingo, presta muita atenção. Preste muita atenção. Existem muitas igrejas e muitos pastores que têm horários na televisão, no rádio, que eles ensinam o seguinte, que se você orar dizendo faça a tua vontade, isso não é uma oração com fé. Você tem que orar falando o seguinte, não, é assim que vai acontecer. Você ora determinando o jeito e Deus vai ouvir você e vai te atender do jeito que você pediu. Muito, muito cuidado com isso. Não é assim que funciona a oração. A oração não é um meio de nós obtermos as coisas. Guarde isso de uma forma especial no seu coração. Orar não é fazer a sua vontade no céu. Orar é fazer a vontade de Deus acontecer na terra. Vou repetir para você. Orar não é fazer com que a sua vontade aconteça no céu. Orar é fazer com que a vontade de Deus aconteça na terra. Jesus está falando muito claro ali, gente. Ele não quer nada além da vontade de Deus. A vontade de Deus, como diz Romanos 12:2, é boa, perfeita e agradável. Não tem essa aqui de nós manipularmos a Deus, exigirmos de Deus, como se Deus fosse um escravo, obrigado a nos atender do jeito, quando, onde e como nós queremos. A oração não é assim. Nós temos aqui o exemplo do próprio Jesus, o Rei dos Reis. Ele está dizendo o seguinte, olha só a oração dele. Não se faça a minha vontade, sim a tua. Nós vemos então uma postura submissa na oração de Jesus. Na sequência nós temos persistência. Veja que ele se retirou e aí ele viu os discípulos. Estavam lá os bichinhos o quê? Dormindo. E aí retirou-se de novo e orou repetindo as mesmas palavras. Você já escutou isso de alguém? Que não pode pedir 2 vezes a mesma coisa? A gente não está falando aqui de uma repetição simplesmente. Nós estamos falando aqui de você sim, gente, pedir o mesmo assunto, chegar a pedir 1, 2, 3, 5, pedir quantas vezes você achar que tem que ser feito. Não é falar, não, eu já orei, eu já pedi, não é assim. A oração de Jesus foi persistente. Nós vimos que o texto é claro, ele se retirou e orou repetindo as mesmas palavras. Só que a ideia não era só uma reza repetida, algo impensado, mas Jesus levava uma causa, levava algo que ele gostaria que Deus fizesse. E é só lá no Evangelho de Lucas que fala que na 3ª vez ele orou ainda com mais intensidade. A ponto, claro, como nós vimos, de suar sangue. Não é? Então, nós vimos persistência na postura de Jesus e na oração de Jesus. E na sequência também vemos a agonia. Olha só, minha gente. Lá em Lucas diz que aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Tamanha foi a agonia de Cristo, tamanho foi o estresse que ele viveu, tamanho foi a carga emocional que estava sobre ele, que ele foi capaz de suar sangue. Isso é possível? A ciência, né? Você que talvez seja meio cético, a ciência explica isso? Explica. Veja só, o nome para isso é hematridose. Olha que nome bonito. Hematridose. Então veja o que diz esse artigo. De nome hematridose, esta patologia é para muitos desconhecida. Afeta comumente o rosto, as orelhas, o nariz e os olhos. O que a ciência sabe é que este fenômeno do corpo humano
está associado a momentos de maior pressão, tensão ou estresse. O medo e o estresse emocional intenso podem também impulsionar essa condição, uma vez que são estados emocionais que têm um impacto direto nos microvasos sanguíneos e nas glândulas sudoríparas que, literalmente, como diz o texto, explodem e dão origem à saída do sangue simultaneamente com o suor. Então veja que, até cientificamente, Jesus estava numa carga, numa pilha emocional tão intensa, que ali as suas glândulas sudoríparas começaram a jorrar, além do suor, sangue. Veja, portanto, a profunda agonia de Jesus atravessando este momento. Vamos continuar? Agora, a intimidade na oração. Muita atenção para isso. Deixa eu até me colocar para cá aqui. A intimidade na oração. Jesus demonstra intimidade e aqui nós vemos claramente quando ele diz Abba, Pai. Como está escrito aqui do lado, tem que ser aqui. Aqui desse lado, do aramaico, Abba significa meu pai, significa papai. Gente, como é que pode alguém no momento de extrema angústia, agonia, sofrimento, angústia até a morte, se dirige diante de Deus e fala Abba? Jesus demonstra intimidade com o Pai. Aí eu pergunto para você, você tem intimidade com Deus? Você tem intimidade com o Pai? Tem uma turma que utiliza essas palavras, e aqui eu não posso, quem sou eu para julgar? Pessoas que colocam essas palavras em músicas, chamando Deus de pai, de papai, de paizinho. Eu espero que de fato esse vocabulário seja condizente com uma verdadeira comunhão e não apenas algo da boca para fora, mas algo de quem realmente desfruta de uma vida íntima com Deus. Você é íntimo com Deus? Ou será que você só conhece Deus de ouvir falar? O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus dos seus pais, o Deus dos seus avós, o Deus do pastor. Você ouviu falar, você ouve histórias bonitas, você acha legal, mas você talvez não o conheça. Ou talvez você o conheça superficialmente. E a gente sabe quando a gente conhece a Deus, quando a gente tem vida de oração. Que ninguém tem vida de oração com Deus e não é íntimo. Ou vice-versa. Mas quem é íntimo com Deus quer falar com Ele toda hora. A oração, gente, não é só um meio para nós conseguirmos as coisas. O que mais é de precioso na oração é Deus. É a sua presença. Não é aquilo que Ele nos dá, mas é aquilo quem Ele é. A sua essência, o seu poder, o seu amor. Você é íntimo de Deus? O interessante é que o Senhor Jesus, ao mesmo tempo que se aproxima do Pai com reverência, também se aproxima com intimidade. E nós vemos aqui até alguns homens, no Velho Testamento, mulheres, que tinham profunda intimidade com Deus, mas também falavam assim, Deus grande e temível, Deus tremendo, Deus poderoso. Ao mesmo tempo que a gente une conhecer conhecer a soberania de Deus, que a sua vontade prevalece sobre a nossa, também, no mesmo instante, desfrutarmos de intimidade, um contato íntimo, a ponto de você chamar ao Senhor de papai, não da boca para fora, mas porque você o conhece intimamente e Ele te dá essa liberdade para isso. O interessante é que quando a gente vê, inclusive no próprio judaísmo, em nenhum lugar nós vemos o judaísmo utilizando esse termo. Algo que indica intimidade. Intimidade com o nosso Deus. Vamos seguir? Opa, vamos lá. Aqui nós vemos o triunfo da oração. Já vimos, a posição que Jesus orou, a sua atitude em relação àquela oração, uma oração de submissão, uma oração íntima, uma oração agonizante. E aqui nós vemos o triunfo na oração. Nesse momento, Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, gente, chega, basta, chegou a hora, vamos. Ao passo que ele estava ali profundamente triste, profundamente
com uma angústia de morte, não é? Como nós vimos, suando sangue. Depois dele ter orado, depois dele ter se derramado diante de Deus, ele levantou, resoluto, firme, decidido, e falou o seguinte: vamos embora, chega, vamos seguir. Aí o pessoal pode ter pensado: para onde? Nós vamos fugir? Vamos para outro país? Não, vamos enfrentar os nossos inimigos. Jesus venceu a batalha de joelhos, mas ele enfrentou o inimigo de pé. Muito bem, olha só esse texto fantástico. Olha, gente, que coisa linda esse texto. João 18: tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, o Getsemane, tá bom? Com lanternas, tochas, armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haveriam de vir, adiantou-se e perguntou: vem cá, a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Jesus então lhes disse: sou eu. Olha que firmeza, gente. Olha que firmeza. Depois dele ter se derramado o coração diante do Pai, depois dele ter colocado toda a sua angústia para fora, ele levantou firme, decidido e disse o seguinte: vocês estão procurando quem? É Jesus? Sou eu. Que firmeza, gente. Que firmeza de Jesus. A sua oração foi vitoriosa. Como nós falamos, ele venceu de joelhos, mas ele enfrentou os inimigos de pé. Ele se levantou. Que cena gloriosa. Vocês estão buscando quem? É comigo, sou eu. Gente do céu, que coisa linda. Vamos lá, agora preste atenção, gente. Opa, eu me adiantei aqui nos slides, me desculpe. Jesus, ele teve essa firmeza santa, poderosa que veio dentro dele, porque ele utilizou o elemento da oração. Ele disse para os seus discípulos: vigiai e orai. O Espírito, na verdade, aliás, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O quanto você tem vigiado e orado? Se Jesus, sendo Deus, o Senhor, nos deu esse modelo, gente, de buscar incessantemente, buscar com tudo, colocar o rosto no chão, orar com todo o seu ser, orar com toda a sua força, clamar a Deus de verdade, repetidas vezes. O quanto eu e você temos orado? Aí você vira e fala assim: eu já pedi. Já pediu o quê? Já orou o quê? Quão pouco nós somos homens e mulheres de oração, gente. O quão pouco nós somos, você que me assiste é um adolescente, um jovem, que é alguém dado à oração. Quão pouco. Se nós fôssemos mais dados à oração, nós cresceríamos em intimidade com Deus. Nós cresceríamos no conhecimento de Deus e no seu poder. Nós íamos sentir mais vontade de ler a Bíblia. Nós íamos sentir mais vontade de agradá-lo, de obedecê-lo, de servi-lo. Nós oramos pouco demais. Pouco demais. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí, sabe o que acontece quando eu e você não oramos? Prevalece a força humana. Porque quando nós oramos e buscamos o poder de Deus nos abraça, nos toma e nos impulsiona e nos faz seguir adiante. Agora, quando você não ora, você só vai contar com você mesmo. E aí, você vai enfrentar problemas. Veja só algumas lições importantíssimas, gente. Primeiro, sem oração, nós caímos em tentação. Sem oração, nós caímos em tentação. Olha só o que diz o texto. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: que não nos sobreveio ainda algo, uma tentação, que nós não podemos suportar. Mas junto com a tentação vem o livramento. E por que nós caímos? Porque nós oramos pouco demais. Vigiai e orai para não entrar em tentação. E quando eu e você não oramos, nós caímos. É fatal. Nós vimos na aula passada, você se lembra? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Segundo lugar, sem oração, a tristeza nos domina. Veja só esse texto, relatando a respeito dos discípulos, lá no Getsemane. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, amuadinhos, encolhidos, tristes.
E aí nós vemos esse contraponto de Jesus se levantando resoluto, decidido, fortalecido, firme. E os discípulos que não oraram com medo. Jesus vigiou e orou e estava fortalecido. Os discípulos não vigiaram e oraram, caíram em tentação. Todos fugiram, todos negaram ao Senhor. Jesus vigiou e orou e saiu dali resoluto, firme e decidido. Os discípulos não vigiaram, não oraram. Deixaram que a tristeza dominasse seu coração, o medo, a angústia. Mais uma lição poderosa. Sem oração, nós agimos na força da carne. Sem oração, nós agimos na força da carne. Olha o que aconteceu com Pedro aí, quando os soldados pegaram Jesus. João 18:10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. E aí Jesus falou: para com isso, rapaz, guarda esse negócio, porque quem vive da espada, por ela morrerá. Foi a atitude de Pedro, né? Uma atitude carnal, impulsa, algo completamente humana, sem pensar, irracional. Quando nós não vigiamos e nós não oramos, nós ficamos à mercê, gente, dos nossos impulsos. Nós ficamos à mercê das nossas vontades, da direção da carne. Andai em espírito, diz a palavra de Deus, e você não vai satisfazer os desejos da carne. Aquele que é nascido de Deus, este, pois, é guiado por ele. Quem é nascido do Espírito tem que ser guiado pelo Espírito. E aqui nós vemos uma turma que não vigiou e não orou, e acabou agindo na força da carne. Vamos continuar. E aqui, por fim, uma consolação restauradora. Se nós vimos tudo isso, né, uma tristeza profunda, uma solidão, Jesus orando e se derramando diante de Deus, não poderíamos deixar, essa história não poderia terminar de uma forma diferente a não ser assim. A consolação restauradora. Jesus foi consolado na sua angústia. Jesus foi tratado no seu momento de maior tristeza, angústia, tristeza até a morte, agonia até a morte. E aqui nós vemos alguns aspectos de como ele foi restaurado, ele foi consolado e como ele foi restaurado. Veja, a consolação da comunhão com o Pai. Como nós já dissemos aqui, né, gente? O que nós mais precisamos na oração não são das coisas que Deus nos dá, mas é da presença de Deus. O que mais nós precisamos nessa vida, gente, é da presença de Deus. Certamente quando ele orou ao Pai, clamando: afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, naquele instante, seu coração já havia sido trabalhado, para que ele entendesse que a vontade de Deus estava o cercando e, portanto, era o que tinha que ser acontecido na sua vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Jesus nos deu o exemplo. No seu momento de profunda agonia e angústia, orou e foi consolado pelo Pai. A presença do Pai nos consola. Segundo, a consolação do anjo de Deus. Um anjo, veja só, esse inclusive o evangelho de Lucas é o único evangelho que traz esse relato, né? Então, depois que ele começou a suar sangue, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. O quão cético você é nessa questão relacionada aos anjos? A palavra de Deus é muito clara ao dizer que os anjos são seres ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são criaturas espirituais. São seres que Deus criou. Nós vemos aqui claramente, no ministério de Jesus, os anjos atuam de forma clara, o anjo aparecendo a Maria, aparecendo a José, anunciando o que iria acontecer, a vinda de Jesus. Os anjos vindo até os pastores, anunciando, cantando, glória a Deus das alturas. Nós vemos os anjos participando desses momentos. Ali quando Jesus foi tentado no deserto, depois que Satanás saiu em retirada, os anjos foram lá para servi-lo. Nós vemos aqui agora um anjo descendo para confortá-lo. E assim como ele fez, esse anjo fez com o Senhor Jesus, o Senhor também faz conosco. E ele envia anjos para nos confortar. Isso é verdade, minha gente. Talvez você até veja isso na forma de um ser humano. Quando nós vimos, por exemplo, os anjos que foram até a casa de Abraão, eles não chegaram ali com aquela
vamos dizer, aquela aparência angelical, uma auréola, asas, voando, tocando harpa, não é? Eles foram ali com o formato de homens. Chegaram ali, sentaram, comeram, conversaram. Quando aqueles anjos foram até Ló para falar que eles deveriam sair ali de Sodoma e Gomorra, eles foram num formato humano. A palavra de Deus fala, quando ele recomenda para o povo para ser hospitaleiros, né? Ele diz assim que muitos, sem saber, hospedaram anjos. Talvez, será que você já não tenha passado uma situação crítica na vida, que pintou alguém, que esteve na sua frente, conversou com você, ajudou você, e você nunca mais viu essa pessoa, não pegou os contatos, o nome, o telefone? Você pode ter sido ajudado por um anjo. Os anjos de Deus nos confortam também. Ele pode nos enviar pessoas, amigos, irmãos, parentes, mas ele também pode enviar os seus anjos. Ele pode enviar seres que para nós são sobrenaturais e vêm direto da ordem de Deus para nos servir. Nós não temos autorização para ficar falando com anjos, para ficar chamando os anjos. Nós falamos com Deus e Ele dá ordem para os seus anjos para vir nos acudir. Quantas vezes você já orou falando assim: Senhor, envia os teus anjos para me guardar, para cercar a minha casa, para proteger a minha família, para nos confortar e nos trazer paz. Deus nos conforta com a sua presença e também com seus anjos. Por último, nós vemos aqui a consolação da firmeza do propósito. Jesus levantou desse episódio, depois de tudo isso, completamente decidido daquilo que deveria acontecer. O seu propósito eterno iria se cumprir nesse instante. O principal capítulo da história da humanidade iria acontecer em algumas horas. E Jesus levantou dali pronto, resoluto, decidido, como diz a palavra de Deus, como um rei caminha para a coroação. Foi assim que ele caminhou para a cruz. Os soldados foram procurar e eles falaram o seguinte: vocês estão procurando quem? Ah, Jesus, sou eu. Sou eu que vocês procuram. A consolação da firmeza desse propósito. Que texto poderoso, né, gente? Apenas 10 versículos que nos trazem esse relato da angústia até a morte de Jesus e do poder da oração, dos elementos da oração, que nós temos que vigiar, que nós temos que orar, que nós temos que ter uma oração que tem um caráter que reconhece a soberania de Deus, que não quer impor a nossa vontade no céu, mas que quer trazer a vontade de Deus, que ela seja feita aqui na terra. Uma oração humilde, mas ao mesmo tempo uma oração cheia de poder e de alguém que conhece a Deus, tem intimidade com Ele, a ponto de falar Abba, chamá-lo de papai, chamá-lo de paizinho. Alguém que vigia e ora, para que não entre em tentação, para que não caia na cilada de fazer as vontades da sua própria carne. Alguém que entendeu que Jesus não foi preso por acidente, mas ele veio ao mundo e se preparou, toda a história se preparou para aquele momento. Ele se entregou. Ele não foi pego. Jesus falou: a minha vida eu entrego voluntariamente, ninguém atira de mim não. Ele se entregou por nós. E aos poucos, né, nas próximas aulas, nas próximas 2 aulas, para ser mais preciso, nós vamos ver de uma forma mais intensa a partir desse instante, onde Jesus foi preso, onde Jesus foi traído, e começa, portanto, ali, vamos dar, na verdade, continuidade ao drama da sua paixão. Que essa aula tenha falado muito ao seu coração. Lembrando que esse vídeo está no nosso canal do YouTube. Assim como todos os outros, nós temos ali playlists, né? O playlist é como se fosse um agrupador de vídeos para você poder visualizá-los de forma única, não é? Nós temos uma playlist além de uma playlist só da escola dominical, uma só de cultos, uma só das reuniões de oração. Nós criamos uma playlist só do Evangelho de Marcos, para você visualizar na ordem todas essas aulas. Nós também criamos outras 2 playlists com os temas das nossas reuniões de oração. Criamos uma playlist chamada a série Retratos de Família, que é a que nós estamos vendo agora, e a outra anterior, que é aquela dos Salmos de Romagem. Criamos uma playlist chamada Salmos de Romagem, com agrupamento de todos aqueles estudos, para você depois poder desfrutar na sequência, ver um por um,
quantas vezes quiser. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça aí agora. Como está a sua vida de oração? Você ora como Jesus? Você busca Jesus nas horas mais agudas da vida? Você busca Jesus nos momentos diversos da vida? Você tem um procedimento de se prostrar diante do Rei dos Reis? De se curvar diante dele, reconhecendo a sua majestade, o seu poder? Você ora querendo impor a sua vontade, ou você fala: a tua vontade na minha vida, Senhor? Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e porque o Senhor é soberano. Não adianta eu ficar aqui batendo perna, esperneando, querendo que o Senhor me atenda, se isso não estiver nos teus planos. Uma oração que conhece o teu poder, mas uma oração que conhece o teu caráter. Alguém que tem intimidade contigo. Ao ponto não só de usar uma figura de linguagem, mas de ter tanta intimidade, tanto amor e carinho pelo Senhor, capaz de chamá-lo de papai, paizinho querido. Ó Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por essa aula tão poderosa que o Senhor nos trouxe. Teu Espírito é o professor. Ó Deus, chacoalhe o teu povo nesse momento, Deus. A nossa vida de oração precisa mudar radicalmente a partir de agora. Nós não podemos continuar mais com essa vida de oração murcha, xoxa, fraca que nós temos vivido até hoje. Nós queremos, ó Deus, nos entregar ao Senhor, nos derramar aos teus pés, gritar, chorar, nos colocar diante do Senhor, clamar ao Senhor, desfrutar da tua intimidade, falar o que pedimos, o que precisamos, o que queremos, mas ao mesmo tempo entender que o Senhor é soberano, que o Senhor é grande e que a tua vontade vai ser feita, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Fortalece o teu povo, ó Deus, porque a oração, o que há de mais importante não é o que o Senhor nos dá, mas é a tua própria presença. Que teu povo sinta alegria, Deus, deleite na oração. Que teu povo goste de orar, que teu povo tenha prazer na oração e só papear com o Senhor. Sem ficar pedindo nada, sem necessariamente pensar que vai ter alguma coisa em troca, mas desfrutar da tua presença. O Deus grande, terrível, poderoso, mas o nosso Abba, o nosso papai. Aquele que nos ama, nos cuida com um carinho, um amor que nós não conseguimos entender. Ó Deus, trabalha no nosso coração. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.